Olá pessoal, eu sou Carol Mansur, fisioterapeuta, e atendendo ao convite da nossa querida apresentadora Geisa do programa Tá em Alta, hoje nós vamos realizar alguns exercícios de alongamento, fortalecimento e respiração para que você possa fazer no conforto da sua casa. Então pessoal, você vai pegar um banco, uma cadeira na sua casa. Então passamos muitas horas agora no computador, assistindo série, não é nada como respirar e mexer na coluna. Então o que nós vamos fazer? Segura, puxa o ar e solta crescendo. Puxa o ar e solta crescendo. Vamos fazer 10 repetições, ok? Logo após, estique as pernas. Cresça o seu tronco como se tivesse um fio puxando a sua cabeça. Alongue, olhando até a palma da mão lá atrás. 1, 2, 3. Cresceu novamente. Outro lado. Olha lá a palma da mão e 1, 2, 3. Cresceu. Puxa o ar. Novamente. E 1, 2, 3. Cresceu. Realizou o exercício. 1, 2, 3. Agora com as costas totalmente coladas ao chão, você vai levantar o quadril bem alto, puxa o ar, cresceu. Puxa o ar, desceu. 10 vezes também, ok? Uma perna esticada, levanta o quadril, alongando a perna lá no infinito. Puxa o ar, subiu. Puxa o ar, desceu. E a outra perna também. Puxa o ar, subiu. Puxa o ar, desceu. Então, eu só estou com esse desinfetante de 1 litro, mas se você tiver com mais litros, é que é o ideal. Abrace o seu desinfetante, posicione, puxa o ar e agachou. Puxa o ar, subiu. Puxa o ar, soltou descendo e mais uma vez, subiu, ok? Para continuarmos, sempre com a coluna ereta, tá? Posicionou, puxa o ar, subiu, puxa o ar, desceu. Meu nome é Fernando de Assis, eu sou professor e médico na Universidade Federal do Acre e junto com os alunos de medicina estamos fazendo os equipamentos de proteção individual para aqueles profissionais de saúde que vão atender os pacientes com coronavírus. Esses equipamentos são fundamentais, pois se os profissionais não usarem, eles se contaminam e ficam doentes. Ficando doentes, eles não vão poder fazer o atendimento àqueles pacientes que estão doentes e estão internados nos hospitais.
iniciativa foi abraçada por empresários locais, pelo Poder Judiciário, pela maçonaria e toda a sociedade acreana que vem fazendo doações. A gente sabe que esses materiais estão em falta em todo o mundo e não é diferente aqui no Acre. Nós não temos, a Secretaria de Saúde não tem alguns desses equipamentos que são fundamentais, por isso a gente resolveu fazê-los aqui mesmo. Então a gente precisa muito da sua doação para que esse projeto continue e que a gente continue a proteger todos os nossos profissionais da linha de frente. Muito obrigado. Rádio Cidade. Coronavírus, todos na luta contra este inimigo. E a gente se encontra amanhã, às 8 horas da manhã, aqui na Cidade. E para você que está me vendo na TV Cidade, depois que a gente encerra o programa, a higiene com álcool 70, todo mundo aqui no estúdio, ó. Higienização é super importante em tempo de coronavírus. Uma mensagem da TV Cidade e da Rádio Cidade. Coronavírus, todos na luta contra este inimigo. Rádio Cidade. Rádio Cidade. 107,1. A rádio que pensa em você. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Coronavírus, todos na luta contra este inimigo. Olá, eu sou MJ e o coronavírus está entre nós. E o que você tem feito? Ficar em casa é difícil, então siga as recomendações dos especialistas e entre conosco nesta luta contra o coronavírus. Conte conosco nesta luta pela vida. Coronavírus, todos na luta contra este inimigo. Jornalismo, entretenimento, sua marca, sua imagem. TV Cidade. Os fatos e notícias do seu jeito. TV Cidade. Filiada à Rede Brasil de Televisão. Rádio Cidade. Coronavírus, todos na luta contra este inimigo. Maravilha, eu vou pro intervalo comercial e já já volto com muito mais aqui na programação que pensa em você, Rádio Cidade. Bem, gente, acabei de entrar pro intervalo, quero deixar uma dica pra você aqui, olha. Você sabe que em tempo de coronavírus a gente tem que estar consciente, né? E o isolamento social é imprescindível.
só saia de casa se for realmente necessário. E quando sair de casa, olha, faça a sua higienização, passando álcool em gel na mão. Não tem álcool em gel? Não tem problema, você pode passar água e sabão, lavando sempre aí e se prevenindo contra essa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, tá bom? Essa é a dica da Rádio Cidade, aqui pra TV Cidade. Coronavírus, todos na luta contra este inimigo. Estou aqui no programa Tá em Alta para trazer uma super receita para você, tá? Dessa vez vamos fazer um bolo na taça. Uma sobremesa deliciosa para você degustar com a sua família. No nosso beijinho nós vamos precisar de 2 caixas ou latas de leite condensado, uma de creme de leite e 150 gramas de coco ralado. Bom, para continuar a nossa receita, nós vamos precisar de um bolo desconstruído, tá? Esse aqui que eu vou usar é um bolo de cenoura, a moda Vasti. Para quem tiver interesse, tá? O passo a passo está lá no meu Instagram, @brigadeirosmelissabraga, você encontra a receita lá. Nós vamos misturar tudo e mexer em fogo baixo por aproximadamente 10 a 15 minutos. Esse aqui é o ponto do nosso recheio, tá? E aí você pode estar desligando já o fogo e deixando esfriar. Gente, aqui eu fui alternando uma camada de recheio e uma camada de bolo, tá? Concluí aqui com a camada de bolo. Para dar continuidade à nossa receita, tá? Aquele recheio reservado, nós vamos forrar aqui o fundo do nosso recipiente aqui, da nossa taça, tá? E também nós vamos precisar de um bolo. Esse bolo aqui que eu vou utilizar é um bolo de cenoura, tá? Ele já está desconstruído, foi um bolo que eu fiz ontem, tá? E a receita, para quem quiser o passo a passo, está lá no meu Instagram, @brigadeirosmelissabraga. É só seguir. Gente, aqui eu fui alternando uma camada de recheio e uma camada de bolo, tá? Concluí aqui com a camada de bolo. Eu coloquei o morango nesse recipiente com água e uma colher de sopa desse produto aqui. Mas se você não tiver o produto, você pode estar utilizando água sanitária, é só olhar no rótulo da embalagem se é adequado para desinfecção de verduras, frutas e legumes. E esse aqui então é o resultado final da nossa receita, esse bolo de taça maravilhoso que você vai estar degustando com a sua família nesse domingo. Gente, tá maravilhoso. Olá, telespectador do Tá em Alta. Em razão dessa situação aí de pandemia, que é uma grave crise de saúde pública nacional e internacional, isso com certeza traz reflexos
nos contratos de consumo. E não é diferente em relação às academias, por exemplo. Nós sabemos que essa situação de pandemia, ela é uma situação que ela ocorreu posterior à celebração do contrato entre a academia e entre o consumidor. Portanto, é um fato superveniente que traz um desequilíbrio no contrato de consumo, né? É importante a gente ressaltar que a academia ela não está prestando serviço hoje, não porque ela não quer, mas em razão de um decreto, de uma lei que proíbe aglomerações para evitar a proliferação do coronavírus entre as pessoas. Então não é por mera liberalidade que as academias não estão funcionando, elas estão obedecendo um decreto estadual, uma lei. Então é interessante a gente colocar que a pandemia ela pode ser considerada uma excludente de responsabilidade, que é a força maior. Ou seja, qualquer uma das partes ela pode se sentir desobrigada a cumprir o contrato, seja o aluno em pagar a mensalidade, seja a academia, né, no caso, em prestar o serviço. Agora, o que nós precisamos considerar é o seguinte: a academia ela pode obrigar o consumidor a continuar pagando a mensalidade sem que ela esteja prestando serviço? Eu entendo que não, pela simples razão. O Código de Defesa do Consumidor ele é uma norma que ele traz uma proteção ao consumidor. É o consumidor que é a parte vulnerável, reconhecidamente vulnerável pelo artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Então, sendo o consumidor objeto de proteção, não cabe flexibilizar o contrato para proteger o prestador de serviços, mas sim o consumidor. Não prestando o serviço, o pagamento ele pressupõe uma contraprestação e a academia não prestando esse serviço, não há que se falar em pagamento. Porém, o consumidor pode, à sua escolha, continuar pagando a mensalidade e a academia se comprometer a futuramente repor, né, esse período que foi pago. Ou seja, o consumidor pagou 2 meses sem comparecer, né, porque o decreto proibia que a academia abrisse. Então o consumidor tem direito de, ao final do contrato, ele utilizar mais 2 meses sem pagar. Ocorre que essa escolha de suspender o pagamento ou continuar pagando para usufruir depois, ela cabe ao consumidor. Mais uma vez, repito, ele é a parte vulnerável na relação de consumo, então é ele quem tem que escolher a opção que mais se adequa à sua capacidade financeira. Então, nesse caso, não é obrigado o consumidor continuar pagando a mensalidade sem que ele esteja usufruindo do serviço. Então, se você, consumidor, está sendo obrigado a pagar a mensalidade por força contratual, mesmo que esse serviço não esteja sendo prestado, isso trata-se de uma prática abusiva. Você pode procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, fazer uma denúncia. Se a resolução administrativa não estiver a contento do consumidor, ele pode buscar a justiça por meio de um advogado especializado em direito do consumidor. Pode ser julgado inclusive nos juizados especiais cíveis que julgam as causas de menor complexidade, e o consumidor pode estar pedindo a suspensão desse pagamento, a resolução desse contrato, em razão da exceção do contrato não cumprido. Se o serviço não está sendo prestado, eu, consumidor, não sou obrigado a pagar a mensalidade. Tá ok? Essa é a dica que eu deixo para vocês, consumidores do Tá em Alta. Eu sou Giovanni Cavalcante, advogado e especialista em direito do consumidor. Olá, você que nos acompanha aí no Tá em Alta, espero que você esteja nos recebendo com paz, com saúde aí na sua casa. E hoje no programa a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante, que muitas pessoas aí vão se identificar com certeza, que é sobre o aumento de peso nessa quarentena. Sei que muitas pessoas devem estar aí com seu peso alterado devido à falta de atividade física, ou pelo menos a atividade física feita com intensidade menor e uma alimentação que acaba sendo aí desregrada ou fora daquilo que deveria ser orientado para que você pudesse estar se alimentando bem, sem esquecer também que com a falta de atividade física, o corpo tende sim a acumular uma certa quantidade de gordura, principalmente na região do abdômen. E hoje a gente vai saber aí
ter umas dicas, orientações para saber como evitar, né, esse acúmulo de gordura, esse aumento de peso, ou pelo menos como fazer para que esse aumento de peso seja o mínimo possível. Fica ligadinho. Nós sabemos que os pilares fundamentais para uma perda de peso, ou perda de massa gorda, ou porcentagem de gordura corporal, passa por dois pilares fundamentais, que são a dieta e a prática de atividade física. Porém, nesse momento de quarentena, a gente sabe que essa prática de atividade física está reduzida, ou seja, já não se treina com tanta intensidade como na academia, como num box de crossfit, praticando esportes. Nós sabemos que hoje a gente tem isso muito resumido, está muito minimalista essa questão da prática de atividade física esses dias de isolamento. Porém, na dieta a gente pode sim continuar tendo aí como um fator fundamental para que a gente não adquira aquele peso extra, né? A gente não tenha aí um aumento nessa gordura corporal, um aumento desse peso corporal. E a gente vai dar dicas hoje de como a gente pode usar essa alimentação, essa dieta, para que a gente não tenha esse efeito, né, no aumento de peso, aquele efeito indesejável quando a gente vai para a balança, mesmo não praticando atividade física ou praticando atividade física de uma forma reduzida. E dentre as orientações que eu trago para vocês hoje, vamos pontuar as mais importantes. Em primeiro lugar, você tem que estar atento ao consumo aí dos carboidratos. O que são os carboidratos? São arroz, o macarrão, todos os produtos que são derivados da farinha de trigo, todos esses são sim carboidratos. Você tem que ficar atento na hora do consumo. Produtos também advindos aí dos açúcares, né? E aí você divide os carboidratos em simples e complexos. Os simples foi esses que eu acabei de citar. E os complexos são aqueles que são feitos de forma integral, ou seja, eles mantêm a sua essência nutritiva, causando assim um pico de índice glicêmico. Não vai haver esse pico de índice glicêmico, vai ter o açúcar vai ser liberado de uma forma mais devagar na corrente sanguínea. E a gente tem que se apoiar principalmente nesses carboidratos complexos, ou seja, nesses produtos integrais, na mandioca, na batata doce, dentre outros. Um segundo ponto que eu sempre destaco é o consumo desses carboidratos dentro da dieta. Eu sempre procuro orientar os meus pacientes a não consumir mais de uma porção de carboidrato em uma refeição. Pode haver o consumo de um carboidrato simples e de um carboidrato complexo na mesma refeição. Pode sim, mas o recomendado sempre vai ser que haja apenas uma porção de carboidrato. Isso vai depender muito aí do objetivo, mas como a gente está falando em redução aí da quantidade de calorias para que você não tenha um aumento de peso, nesse momento é melhor que você opte por apenas uma porção de carboidrato na sua refeição. Uma outra orientação bem interessante é quanto ao consumo de proteínas. Onde a gente encontra proteínas? Nas carnes, seja ela vermelha, seja ela na carne de porco, seja ela na carne de frango, nos peixes, nos ovos. Todos esses alimentos têm uma grande quantidade de proteína. E a melhor proteína sempre vai ser a de origem animal. Por que eu falo isso? Porque também tem proteínas de origem vegetal. Por exemplo, as ervilhas são um exemplo aí de proteína vegetal. O brócolis também tem um alto teor de proteína vegetal, porém a absorção da proteína animal é de até 95%, enquanto que a de origem vegetal é de apenas 60% no máximo. Então aí essa questão do consumo de proteínas é bem interessante, porque apesar de ter a mesma quantidade de calorias do carboidrato, as proteínas têm, elas fazem o seu metabolismo trabalhar mais. O que é que isso acontece? Vai haver aí um gasto energético maior. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as proteínas, apesar de ter essa mesma quantidade de calorias que o carboidrato,
a digestão da proteína vai fazer com que o seu metabolismo trabalhe mais, ou seja, vai exigir mais do seu metabolismo para que haja a digestão da proteína, enquanto que a do carboidrato não exige tanto assim, ou seja, vai haver um gasto energético com a digestão da proteína. E quanto que eu devo consumir de proteína? Normalmente existe uma regra aí, uma fórmula bem simples, que varia de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso de proteína, deve ser aí anexada na dieta. Por isso que eu digo que sempre que a orientação do nutricionista é muito importante, porque isso é muito individual. O seu peso vai ser diferente do peso de outro paciente e a gente tem que ter toda essa visão holística para poder realmente aí estar inserindo cada nutriente dentro de uma dieta. E aí nesse momento eu destaco mais um ponto importante, que também é o consumo aí das gorduras. A gente pensa que as gorduras não são importantes, mas são sim, porque elas participam aí de processos, inclusive de síntese hormonal, que são muito importantes para as reações orgânicas do seu organismo, do seu corpo. Então, todos esses macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, são essenciais sim, todos eles são necessários dentro da dieta. Então você pergunta aí, qual que é o grande ponto, qual que é a grande sacada para essa questão da dieta, para não ganhar peso, para evitar esse ganho de peso? O ponto principal nessa questão é a quantidade de calorias que você vai ingerir no dia. Por que eu digo isso? Todos nós, de forma individual, temos uma quantidade mínima de calorias para que o nosso organismo possa exercer as suas funções vitais, que é o gasto energético basal. Cada um de nós, se nós formos jogar na fórmula, temos uma quantidade X de calorias mínimas por dia que a gente tem que ingerir. Nessa quantidade mínima, então somado, por exemplo, se você pratica atividade física, o seu nutricionista vai saber qual que é a intensidade dessa prática, vai somar junto com esse resultado e vai gerar aí um gasto energético total, que vai ser o X de calorias que você vai consumir. Nesse momento, essa questão da prática de atividade física é muito importante, por quê? Porque tem gente que não está praticando atividade física, ou tem alguns que estão praticando atividade física de forma ou leve, no máximo moderada. E é aí que a gente vai pegar na questão das calorias. Mais uma vez eu saliento a importância do nutricionista, porque ele vai saber te orientar na quantidade exata que você deve consumir de calorias e transferir isso para uma dieta. Eu vou dar um exemplo bem fácil de vocês assimilarem. Por exemplo, a minha quantidade de energia mínima que eu preciso por dia são 1.600 calorias que eu devo consumir para que o meu organismo tenha suas funções vitais funcionando corretamente. Dentro disso, atualmente eu estou praticando atividade física leve a intensa, leve a moderada, perdão. Então, com essa prática de atividade física leve a no máximo moderada, o meu X final de calorias vai ser de aproximadamente 1.800. Então não posso ultrapassar essa quantidade de calorias. Vocês estão entendendo? Então por isso é muito importante vocês estarem sempre aí conversando com o nutricionista de vocês, para eles fazerem esse cálculo e jogarem esse cálculo para a sua dieta. E aí você vai consumir aquela quantidade X de calorias que não vai ultrapassar aí o limite que você tem de possibilidade de calorias para você consumir, ou seja, você não vai exceder o seu limite calórico diário, ou seja, não vai armazenar excesso de calorias em forma de gordura. Esse é o pensamento, essa é a grande jogada da dieta. E aí nós temos diversos outros fatores que vão se pontuando e com a junção deles complementa aí o fator dieta e o fator atividade física, que é o seguinte: consumo ideal de água, que normalmente aí eu sempre digo para os meus clientes, meus pacientes, para consumirem aí um copo de 200 ml a cada hora no dia, respeitar sempre uma boa quantidade diária de sono, de 6 a 8 horas por dia, que é o recomendado,
Também a questão do estresse, tanto físico como emocional, que conta bastante. E todos esses fatores vão se somando, inclusive até mesmo aí no ganho de peso. Pode nem estar sendo pela sua alimentação, mas também pode ser aí também devido a esses problemas ou hormonais ou bioquímicos que estão ocorrendo aí dentro do seu organismo. Mas isso aí já é um outro assunto que a gente pode abordar depois. O que eu quero focar hoje é que vocês devem ter sim uma alimentação bem equilibrada, uma alimentação que contemple aí todos os nutrientes, né, tanto os macronutrientes como os micronutrientes, e que você possa estar sempre fazendo aí, na medida do possível, alguma atividade física. Evitar ficar parado, sentado. Eu sei que nesses dias de isolamento tá complicado fazer atividade física, mas a gente pode ir aí nos sites, né, nessas redes sociais, tem personagens, tem educadores, profissionais de educação física que estão passando treino ao vivo ou deixam gravado. Nós temos sim aí armas para poder fazer esse treino em casa e não ficar parado. Bom, essas são algumas orientações aí que você pode estar fazendo em casa. Não é muito complicado vencer essa guerra contra a balança. Aí tente praticar atividade física na medida do possível, sempre tomando todas as precauções devidas. Continue aí em casa, permaneça em casa, se você puder, é claro. Mantenha todos os hábitos de higiene em dia. A gente vai vencer essa guerra com certeza. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até logo.